Paz da parte de Deus, o Senhor da vida. Nós agradecemos mais uma vez por estarmos juntos nessa noite, para estarmos juntos com você aí em seu lar. Que Deus abençoe a sua vida e te encha de sua bondosa e rica graça. A primeira Igreja Batista do Lobato, o Senhor vos abençoe grandemente. E a você que nos assiste hoje pela primeira vez também, eu quero agradecer a sua presença nesse canal. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, te alcance de maneira especial nessa noite. Sabemos que o Senhor tem preparado para a sua igreja uma possessão maior e eterna, e ela está no céu. Nós sabemos o quanto Deus espera que esses peregrinos que somos nós, forasteiros por esse tempo, possam um dia alcançar a eternidade que já foi paga por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que vivamos por fé e não por vista, assim diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento e te louvamos pela sua bondade e amor. Obrigado, Deus, pela tua igreja. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, que está nesse momento nos ouvindo. Que a sua palavra possa alcançar todas essas pessoas de maneira muito especial nessa noite. Que a bênção do Senhor, Deus, alcance de maneira especial as vidas. Que a bênção do Senhor, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, também visite aquelas pessoas necessitadas, aqueles que estão passando por momentos de aflição muito grande. Que o Senhor possa retirá-los dessa situação. Obrigado, Deus, por esse momento importante na vida da tua igreja, e nos abençoa com um perfeito louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los nesse momento para que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus. Quero convidá-los a abrir a palavra no Salmo de número 47. Salmo de número 47. E nós vamos fazer a leitura desse salmo para a glória do nome do Senhor. Então, nós estaremos lendo os versos ímpares. E a irmã Ana, juntamente com os irmãos, lerão os versos pares. Salmo de número 47. Triunfo do reinado de Deus. Vamos lá? Então, diz a palavra do Senhor. Batei palma a todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo. Porque o Senhor Altíssimo é, tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre os gentios. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes do povo se ajuntam, o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Eu quero repetir juntamente com os irmãos o verso de número 6. Então nós estaremos repetindo o verso de 6 que diz: Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Aproveitando essa chamada do salmista, nós vamos estar nesse momento cantando louvores ao Senhor, e eu quero convidá-los a cantar uma música muito conhecida no meio cristão. É aquela música Somos Tua Igreja Reunida Aqui.
reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder, nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Na minha vida, na tua vida, na tua igreja e da família. Aleluia! Nós declaramos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós vamos estar também louvando ao Senhor com mais um hino maravilhoso. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu grande amor. Vamos louvar ao Senhor. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente teu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. De novo. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente teu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias
Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizado Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente teu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizado Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir o teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando os corações. Aleluia! Somente o Senhor pode operar maravilhas, somente Ele pode de fato fazer grandes coisas no meio da tua igreja, porque Ele é o Senhor. E existe motivo para agradecermos todos os dias a Deus pela sua bondade, amor, misericórdia e a sua fidelidade. Ele é fiel, Ele não espera que seja eu fiel para se tornar fiel, mas Ele é fiel. E nós vamos estar nesse momento dizendo ao Senhor: nós te agradecemos, Pai, pela sua bondade e amor, nós te agradecemos por todas as coisas que nós temos passado, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão difícil que nós estamos passando, mas alegres na certeza de que o Senhor tem guardado a vida da sua igreja. Vamos adorar a Deus, Ele é digno de receber com esse louvor. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por agradeço.
eu sei. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento de louvor. Abençoa agora a tua igreja com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidá-los nesse momento a estar fazendo a leitura da palavra do Senhor juntamente comigo. Nós vamos estar dedicando esse tempo à leitura da palavra do Senhor e a mensagem que de forma especial o Senhor separou para a sua igreja nesta noite. Então, portanto, eu quero lembrar que o texto que nós vamos trabalhar é aquele texto da terça-feira passada, e é um texto muito importante para a igreja, né? Eu quero convidá-los novamente a abrir a palavra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 de 2 Coríntios, a partir do verso, dessa vez, 7. Nós vamos ler até o verso 14. Esta é uma carta importante de Paulo, a uma igreja que ao longo dos séculos Paulo considerou como uma igreja muito difícil de lidar. E eu quero dizer que apesar de todas as lutas de Paulo, algumas dificuldades que aquela igreja tinha, dito claramente pelos historiadores, eles ainda continuaram durante o tempo da estada, agora sim, daqueles que fizeram o trabalho de precursores, não, de proclamadores e de continuadores daquilo que Paulo ensinou à igreja ali na Ásia. Então eu quero convidar aos irmãos a fazer essa leitura do texto em 2 Coríntios, no capítulo 5, e eu vou fazer questão de fazer a leitura a partir do verso 1 até o verso 14, que diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa feita não por mãos, eternas no céu. Por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é a do céu. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo, do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, fazendo o que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque andando
porque andando por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas nossas consciências vejamos também manifestos. Porque não somos recomendados, não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de que vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não do coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Santo Deus, Criador dos céus e da terra, amoroso Senhor e Pai, detentor e aquele que faz fluir do seu Espírito para todas as pessoas que creem no Senhor. É uma promessa ditada pelo Senhor Jesus Cristo de forma tão especial ali em João. Nós desejamos que o Teu Espírito fale profundamente ao nosso coração, Pai, que nós possamos ouvir a voz do Seu Santo Espírito, que tenhamos a alegria de ver o Seu Espírito falar profundamente ao meu coração e, por consequência disso, ao coração da Tua Igreja. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Anteriormente nós estávamos falando de algo muito importante e nós sabemos o quanto nós precisamos vivenciar a cada dia a vida do Senhor em nossa vida, né? Isso faz com que a alegria de uma glória muito maior nós experimentaremos, porque ela existe e está em Deus, não tenha dúvida. E o desejo de Deus é que tenhamos essa alegria em compartilhar dessas bodas juntamente com Ele, né? Naquele grande dia em que a noiva do Senhor haverá de ascender ao céu juntamente com a voz dos arcanjos, de as suas trombetas tocando, e a gente espera que isso possa ocorrer. Falamos, na verdade, da vida temporal, né? Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós vivemos as dificuldades desta vida, as agruras que acontecem, os momentos mais difíceis que cada um passa, e nós sabemos o quanto isso é ruim para a vida de muitos cristãos. Como é difícil às vezes você ter que suportar certas situações que uma pessoa em estado normal de consciência, apenas puramente humana, não teria coragem de fazer, a não ser pela presença de Deus e o seu Espírito sobre as nossas vidas. E rejeitamos, na verdade, a vida pelo prazer tão somente da vida, e esse prazer que a gente chamou de um hedonismo, de uma forma que as pessoas se preocupassem só com o bem-estar de si mesmo, na alegria de ter o prazer de viver pela vida, né? E de repente esse prazer de viver apenas pela vida, por muita gente é tido como um prazer que não tem limites, e a gente precisa entender que o Senhor estabeleceu limites para a vida dos seus servos, para guardá-los de certas tentações e de situações das quais destruiria certamente a sua vida.
Outro ponto é que investimos muitas vezes por conta disso, e as pessoas investem por conta disso, na sua própria carne. E por conta desse investimento discriminado na carne, cria-se uma sensação gloriosa de tantas coisas que as pessoas conseguem fazer, tendo a oportunidade de serem livres para fazerem o que bem querem, embora a palavra de Deus nos diz que o Senhor não nos deu liberdade para darmos ocasião aos desejos mais profanos da carne. E a gente sabe perfeitamente o quanto isso tem destruído a vida de muita gente. Tá? Então, o investimento que muitas vezes se faz e que se é formado uma flor que é a coroa dessa carne, com todas as coisas que ela é produzida, e Paulo, Pedro vai nos ensinar claramente que todas essas coisas são apenas temporais. E como isso é um prejuízo, né, para a vida do homem em si. A gente precisa entender que a gente precisa lutar contra todas essas coisas que a cada dia vem destruindo a vida de muitas pessoas. E a gente precisa entender o quanto nós precisamos nos esforçar para vivermos uma vida que o Senhor de fato venha se alegrar de tudo aquilo que nós podemos fazer. Por isso Pedro diz que a carne é como a erva e toda a sua glória como a flor dessa erva. Seca-se a erva, cai-se a flor e essa glória se vai, e a gente precisa entender que o que precisa ficar da nossa vida são os legados dos quais Deus espera construir juntamente conosco, não é? Então, por isso, diferente da glória celeste, da glória que o Senhor espera naquele grande dia, onde nós ali veremos, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, naquele dia vocês verão que eu e o Pai somos um e vocês comigo são um. Ele quis dizer que o desejo de Deus sobre a vida de Jesus, que também está sobre a nossa vida, refletiria da nossa vida tudo aquilo que de fato o Senhor é. Porque é este grande legado que Deus espera que nós possamos deixar na vida de muitas pessoas enquanto nós estamos vivos. Por isso, nós precisamos entender e vivenciar, né, a glória da casa que nos espera, porque na verdade Deus espera que nós possamos ver a alegria dessa casa eterna, e a alegria da casa eterna ela não se fará quando eu chegar lá, mas quando a minha vida de fato demonstra essa alegria entre os homens, e é necessário que de fato esse testemunho fique bem claro sobre as nossas vidas. Para onde eu for, eu preciso compreender que a presença de Deus e a justiça desse Deus precisa acompanhar a minha vida. Como é importante, porque nós não pensamos dentro de um aspecto onde nós estamos presentes e ficaremos com esse tempo presente, mas pensamos num tabernáculo muito maior, e Paulo fazia questão de dizer que como um povo era muito nômade e as tendas eram feitas muitas vezes por mãos humanas, elas não suportavam as tempestades, assim como declara-se perfeitamente de que nós muitas vezes não suportamos sozinhos as dificuldades dessa vida. Mas precisamos entender que a alegria que está no coração do cristão está em que seu tempo de vida dentro da vontade de Deus se encerre em um momento para que a gente possa ter a alegria de uma glória eterna maravilhosa. Então, por isso, Hebreus capítulo 9, verso 11, vai nos ensinar que o nosso tabernáculo maior e eterno está separado de uma forma especial por Deus para aquele grande dia. Mas há algo que no verso 7 nos deixa bem felizes em lembrar e que nós precisamos entender dessa grandeza, porque andamos por fé e não por vista. Lembrando de que Abraão foi justificado pela sua fé, porque o seu comportamento estava dentro
das prerrogativas que Deus esperava que ele tivesse, né? Dentro daquilo que Deus planejou para a sua vida, Abraão, ele anda, ele ouve de Deus, anda na minha presença e ser perfeito, né? Faz com que esse tabernáculo frágil, né, temporal, do qual você está vivendo, você possa viver de maneira tal que dê alegria a Deus antes de você conhecer a morada eterna, né? Porque isso tudo se disfará. Mas enquanto você estiver vivo, você precisa entender que Deus espera encontrar no seu coração essa oportunidade de vivenciar isso. E por isso, Paulo deixa bem claro que nós devemos andar por fé e não por vista. Nós precisamos dar passos na nossa vida que declarem aquilo que Deus todo o tempo está dizendo para o nosso coração. Você anda em conformidade com aquilo que eu te ensino. Por isso que a palavra de Deus, e Jesus Cristo principalmente, ele nos ensina de uma maneira muito especial, quando ele tomava aquelas crianças no seu colo e podia olhar para as pessoas que ali estavam e dizer: olha, qualquer um de vós que não se fizer como uma dessas crianças não poderá herdar o reino de Deus. Porque uma criança é um ser que não se pode imputar responsabilidades, ele depende completamente daquele que é o mais velho para cuidar dessa criança. Então, assim nós devemos nos tornar diante de Deus, pessoas inteiramente necessitadas de que a nossa vida possa de fato expressar diante de Deus uma dependência incrível do Senhor. A sua palavra deve estar constante sobre a nossa vida de maneira tal que nós nos sintamos felizes em saber que os passos da nossa vida são determinados pela vontade de Deus. Então, há uma necessidade de vivermos o que cremos e está dentro da vontade e do alvo pelo qual esperamos no fim desse alvo aquilo que é uma promessa de Deus. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, e nós cremos. Porque está lá escrito na palavra que basta que eu creia, né? E crer me traz uma responsabilidade do compromisso de ouvir a sua palavra e procurar praticá-la. Não que isso seja a razão pela qual a salvação está estabelecida, porque ela foi comprada por Jesus Cristo de uma forma muito lamentável, porque a sua morte na cruz foi uma morte dolorosa. Mas esta morte foi suficiente para que eu pudesse ter a alegria da salvação. Então me foi dado por dádiva, como um presente de Deus, né? Foi me dado como um favor que não mereço. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente isso. A graça é um favor não merecido por cada um de nós. Então, não nos vestimos de Deus para vivermos como ímpios, porque isso é uma grande hipocrisia. E nós precisamos entender da responsabilidade que nós temos de viver esse Deus presente em nossa vida todo o tempo na nossa caminhada. Então, não nos vestimos de Deus para vivermos uma vida qualquer, mas no caminho que a gente está realizando diante do Senhor, à medida que nós caminhamos com Ele, nós transformamos o tempo da dificuldade para um momento especial, porque é uma transição de quem somos nós e de quem é Deus e o seu ensino para a vida de cada um de nós. No verso 8 ele vai dizer: nós temos confiança e desejamos antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Porque a confiança que nos cerca a respeito dessas situações, para o crente, é a ausência desse corpo rapidamente, que será realizado daqui a algum tempo, né, para a vida. E a palavra de Deus diz que a vida é como um vapor, que ela logo aparece, logo se desvanece, né? Nós temos a clara certeza de que o tempo que nós temos aqui é curto, porque Deus não construiu o homem, não criou esse homem para ser eternos neste lugar.
Ele nos criou para que a eternidade ela nascesse dentro do nosso coração, mas essa continuidade seria feita no momento em que houvesse um translado na nossa vida, embora muita gente não verá a morte. A palavra de Deus vai nos dizer isso claramente. Me faz lembrar da experiência maravilhosa de Enoque, que andou com Deus, né? E já não mais era, porque Deus tomou para si, diz a palavra do Senhor ali em Gênesis. No verso 9, ele traz um trecho que vai dizer: possamos ser aceitos. É lógico que a palavra nos fala que uma responsabilidade existe da nossa parte para com o Senhor. Isso muito bem claro ali em Hebreus, bem claro sendo colocado pelo autor de Hebreus, que a gente tem uma responsabilidade a cumprir. Hebreus capítulo 10, né? Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, foi Jesus quem fez isso por nós, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ou seja, rasgou a sua própria carne, né? Morreu com morte de cruz, uma morte cruel, para que a gente pudesse ter acesso novamente a essa relação que foi impedida pelo pecado, como diz Isaías: os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, assim diz o Senhor. Então ele diz: cheguemos, pois, com verdadeiro coração e a inteira certeza de fé. É o que Deus espera da vida de cada um de nós, tá? A inteira certeza daquilo que Deus espera para cada um de nós. Não vivermos do jeito que o prazer para mim seja o de meu interesse, mas que o prazer de Deus seja o interesse sobre minha vida. Faz lembrar aquilo que Deus disse a respeito do seu próprio Filho: tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Eu tenho prazer juntamente com você, tá? Eu tenho um prazer juntamente contigo por você ser obediente a mim. E Deus espera que tenhamos essa responsabilidade. E retendo o verso 23, que vai dizer: retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que nos prometeu essa alegria. Vivenciar de fato a alegria dessa casa eterna. E nós não vivenciamos isso quando nós vamos à eternidade, mas vivenciamos isso na certeza de que o Senhor preparou isso de maneira especial, e vivemos agora com toda a expectativa do amanhã. Por isso Paulo entende que não somos mercenários, como aqueles que vendiam as suas imagens a todo tempo, precisavam de carta de recomendação para serem aceitos nas comunidades, porque o seu próprio testemunho era falso. E a palavra de Deus nos afirma que tenhamos que ter a alegria de vivermos o tabernáculo frágil de Deus, que não merece Deus, que Deus está, mas sabemos o quanto Ele não merecia que tivesse, mas que durante esse tempo a vontade de Deus seja clara em nossa maneira de conduzir a nossa relação de fé com o Senhor da glória. Então, a paixão que Paulo tinha, na verdade, pela vontade de Deus, dentro desse tabernáculo temporal, ele entendia que essa relação de paixão, ela deveria transcender para a eternidade, porque assim essa paixão deveria continuar, porque é o que Deus espera da vida de cada um de nós. Sejamos capazes de morrermos para que outros possam viver, né? Paulo disse isso em um dado momento, né? Que é mais importante que eu venha morrer, mas que vocês possam viver, né? E Paulo sabia dessa importância, por isso ele era tão odiado
pelas pessoas que estavam à sua volta, que viviam um cristianismo fajuto, esperando que de fato a sua aparência pudesse de fato demonstrar para as pessoas uma realidade que fosse segura aos olhos das pessoas, mas no fundo, no coração, essas pessoas não eram assim. Filipenses capítulo 1, verso 23, Paulo diz que como seria mais feliz se estivesse lá, né? Como ele seria mais feliz se ele pudesse estar na eternidade? E no verso 24 de Filipenses capítulo 1, verso 24, ele vai dizer que viver não era tão vantajoso para Paulo. Por que viver não era tão vantajoso para Paulo? Porque Paulo se sentia na necessidade de, enquanto vivo, poder fazer as pessoas viverem esse evangelho. Enquanto vivo, fazer a necessidade do outro em encontrar Deus. Então ele se sentia muito mais útil servindo as pessoas do que poder morrer e alcançar a glória que Deus de fato tinha preparado de maneira especial por intermédio da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque a sua ressurreição é a nossa esperança. Por isso que nós não comemoramos a morte de Jesus, nós comemoramos a sua ressurreição. A morte de Jesus é uma vergonha para mim, porque eu deveria pagar por esse preço, né? Embora nós nos alegramos com a sua morte, porque ela nos livrou do peso da responsabilidade que jamais conseguiríamos pagar. Por isso que ele fala daquela parábola de alguém que devia muito ao Senhor e o Senhor o perdoou. Depois ele chegou em casa, pegou e fez o seu conservo pagar, e quando o Senhor soube, se indignou e trouxe aquele homem de volta a pagar, porque ele não aprendeu a responsabilidade que nós temos do perdão. O amor de Deus, ele nos cerca dessa graça maravilhosa. Então, nosso alvo é agradá-lo neste corpo temporal, e que esse agrado ele continue alegremente na eternidade com o Senhor. Que maravilha, né? Outro ponto é que Paulo nos afirma que a compreensão de que haverá um grande tribunal e de que nós seremos julgados pelas coisas que nós fazemos aqui. Isso é uma grande verdade. A palavra de Deus diz que o julgamento do Senhor começará primeiro pela sua casa. E se ele começar pela sua casa, o que é que não vai acontecer com aquele que nunca teve uma relação com Deus, né? Do verso 11 ao 13, Paulo espera que a alegria do conhecimento e da vontade de trabalhar e da vontade de ser cada dia melhor para Deus seja uma grande realidade na vida do seu povo. Ele vai nos dizer assim, que sabendo que temos que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens pela fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência estejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos mais uma vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes em nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então Paulo ficaria satisfeito se as pessoas pudessem olhar para todo o sacrifício que ele fazia, né, e notar que tudo aquilo que ele fazia estava produzindo na vida das pessoas a alegria da casa eterna, antes de chegar aquele grande dia onde nós nos apresentaremos ao Senhor, e durante um tempo nós ficaremos num espaço de tempo em separado até que haja a consumação dos séculos, e por conta disso a sua igreja seja julgada e o Senhor possa nos receber de forma especial, porque essa é a maneira que nós cremos que naquele grande dia, ou no dia D da vida de cada pessoa, nós seremos chamados diante do Senhor, e a palavra de Deus que após a morte segue-se o juízo, assim diz a palavra, e nós temos uma casa separada, diz a palavra,
para nós podermos estar. Então, ele era uma pessoa que se comportava com um amor que era invejável. E essas pessoas que conviviam junto de Paulo não conseguiam viver este evangelho. Então, por fim, nós precisamos compreender que se vivemos, nos comportamos como mortos, porque a morte de Jesus fez-nos morrer. Fez-nos morrer para os desejos do mundo, para as coisas que são relacionadas a aquilo que de fato não dá alegria ao coração. Para que a gente entendesse que o prazer da vida indiscriminado tem uma parede chamada Deus, em que a gente precisa entender que devemos ter prazer na vontade e na lei do Senhor. Lembrando que o Senhor Jesus Cristo diz: a minha comida e a minha bebida, a minha necessidade básica é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse isso claramente na sua palavra. Então, se logo Jesus morreu para que a gente pudesse morrer para tudo aquilo que nos separava de Deus, uma vez que ele morreu, todos morreram. E o que todos precisam fazer é reconhecer essa glória maravilhosa que o Senhor nos fez experimentar antes mesmo do dia da sua grande revelação, né? Então, não somos deste mundo. Nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo ali na cruz, para que a alegria de servir a Deus hoje seja a mesma que nós teremos para o dia daquela redenção, para o dia em que nós nos apresentaremos diante do Senhor, porque a nossa alegria, ela não é uma aqui e depois será outra. Eu sei que nós veremos coisas que o nosso coração jamais viu e os nossos olhos jamais puderam contemplar, aquilo que o Senhor separou de maneira especial, mas ele disse que são coisas que Deus tem separado para aquele grande dia, para a sua igreja. Então, viva hoje com a alegria daquela casa eterna. Ela já chegou, porque a única diferença é que nós não vemos Deus. Por isso Paulo vai dizer isso claramente aqui, né? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas vestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Para que essa pessoa que vive nessa condição mortal que nós vivemos, possa absolver a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque foi para isso que ele nos salvou, para que pudéssemos distribuir de maneira especial essa vida maravilhosa que somente o Senhor tem a nos oferecer, sem medo do amanhã, sem medo das dificuldades dessa vida, sem medo dos problemas que nos cercam. Porque a nossa alegria é sabermos que, se estamos vivos, voltamos em paz para os nossos lares. Mas no dia que o Senhor nos chamar, nós vamos voltar para o lar que Deus sempre separou de forma especial para a sua igreja. E só basta que você aceite a Jesus como seu Salvador. Basta que você creia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para você experimentar tudo aquilo que Ele tem separado para a sua igreja. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Santo Deus, eu quero te agradecer, porque vivemos a alegria da casa eterna. Nós não vamos viver porque experimentamos essa relação com Deus agora e não amanhã. E por isso, Deus, se há entre nós alguém que ainda não fez isso, pode fazer nesse momento, dizendo ao Senhor: eu te aceito como meu Salvador e Senhor, porque eu quero experimentar não a glória que eu
que eu verei quando morrerei, mas uma glória que eu já vejo pelos olhos da fé. Porque se não fosse vista dessa forma, não seria a fé. Por isso, Deus, eu quero te agradecer por cada pessoa que ouviu essa palavra e que durou esses 2 dias. Que o Senhor possa nos encher de maior substanciação da sua palavra. Que muito mais nós possamos absorver do Senhor a cada mensagem que o Senhor traz ao nosso coração de maneira especial. Que a bênção do Deus que transformou a vida de Jacó, que formou a Israel, que fez com que a gente compreendesse que Ele nos permite a vida, mas Ele nos forma, Ele refaz a maneira do nosso pensamento e a maneira que nós nos conduzirmos durante o período em que nós estamos neste mundo. E obrigado, Senhor Deus, por esta palavra tão gostosa. Que a bênção do Senhor seja com a tua igreja. Por isso nós te agradecemos por todas as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor, o favor não merecido, fornecido pelo Senhor por intermédio do seu Filho Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados. Que a consolação do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua igreja. Deus abençoe a você que nos ouviu. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém.